sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá. O assunto de hoje são os adjetivos. Você sabe o que é um adjetivo? Os adjetivos ele tem função de qualificar, de dar característica aos substantivos, às palavras. Então nós vamos falar sobre alguns adjetivos e suas funções na língua inglesa hoje para você, tá? Vamos lá. Então observe aqui, ó, adjetivos, adjectives. Os adjetivos são usados para descrever, qualificar os substantivos, mas é muito importante você identificar isso agora, que diferente da língua portuguesa, os adjetivos em inglês não possuem, não têm gênero, ou seja, eles não vão ter a mesma forma, né, para o masculino e o feminino. Eles terão a mesma forma, tá? Não vai mudar. E também em relação ao número, os adjetivos não vão para o plural em inglês. Como é que eu vou formar o plural de um adjetivo? Quem vai fazer essa função vai ser o substantivo. Então vejam aqui alguns exemplos, ó. Então nós temos aqui a new car. New, adjetivo novo, um carro novo. A new house, uma casa nova. Então no exemplo que nós temos aqui, como ele identificou a exceção aqui, né, na língua inglesa, o adjetivo em inglês ele não vai ter essa diferença de masculino ou feminino, vai ficar do mesmo jeito. A palavra new, novo, não mudou. A blonde boy, um garoto loiro. A blonde girl, uma garota loira, tá? Então não há nenhuma alteração na palavra. Em relação ao número, ou seja, para ir para o plural, o adjetivo também não vai mudar. One black cat, um gato preto. Four black cats, 4 gatos pretos. Tá? Então aqui a única coisa que foi para o plural foi o substantivo gato aqui no exemplo. Rich woman, mulher rica. Rich women, mulheres ricas. Então esse detalhe é muito importante. Não vai ter alteração, não se preocupe que o adjetivo ele vai ser o mesmo para o masculino e feminino, e no plural, quem vai fazer o plural será o substantivo. Outra coisa importante, todo mundo diz, por que no inglês a palavra fica ao contrário, né? Sempre tem essa dúvida, o inglês vem ao contrário, por que isso? Porque, pessoal, na língua inglesa, o adjetivo, a posição do adjetivo, ele é invertido, ele é trocado com o substantivo. Então, o adjetivo ou uma palavra que tenha função de adjetivo em inglês vai vir antes do substantivo. Então, observe, ó, os adjetivos são usados em sua maioria antes dos substantivos ou de palavras que indicam qualidade, características, tá? Então, essa regra também é válida quando estiverem presentes 2 ou mais adjetivos. Os adjetivos podem se posicionar também depois de alguns verbos de ligação. Então, presta atenção, observe aqui os exemplos. Ó. Hard lesson, uma lição difícil. Fat woman, mulher gorda. Clean fork, o garfo limpo. Tá? Então, os adjetivos vão vir antes do substantivo. Só inverter, só trocar a posição deles. Então, os adjetivos, eles, além da sua função de qualificar, de dar característica, eles são utilizados para fazer comparativos, tá? E nos comparativos, nós vamos seguir algumas regrinhas. E antes de eu começar a falar dos comparativos aqui para você, eu aconselho a você a fazer uma pesquisa e vejam aí uma tabela, uma lista, tá? Dos adjetivos mais comuns que tem da língua inglesa, tá certo? Então faça essa pesquisa. Olha aqui, ó. Então nós temos, você lembra dos comparativos na língua portuguesa? Superioridade, de igualdade, inferioridade, né? O superlativo, né? São as formas
de comparação na língua portuguesa. No inglês é do mesmo jeito, tá? Então aqui, ó, os comparativos e superlativos. Por exemplo, se eu tenho aqui o adjetivo big, você sabe o que é big? Grande. Vejam que a palavra big, ela tem consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante, né? É uma única sílaba. O que é que você vai fazer? No geral, você apenas adiciona ER. No geral, para qualquer adjetivo, você adiciona ER para indicar que é mais do que. Mas nesse exemplo aqui, ó, consoante, vogal, consoante, você repete a consoante antes de colocar o ER. Bigger, maior. Outro exemplo aqui, ó, fat, gordo. Consoante, vogal, consoante, uma única sílaba. Então, novamente, antes de adicionar ER no superlativo, você vai adicionar a última consoante mais uma vez, tá certo? Então aqui, ó, fat, fatter, mais gordo, tá? E aqui no superlativo, o maior, the biggest, você vai adicionar EST no superlativo. The fastest, o mais gordo, tá certo? Então aqui nós temos o exemplo do comparativo de superioridade, aonde você vai adicionar ER, e o comparativo de superlativo, que você vai adicionar EST, tá certo? São essas duas terminações que você vai acrescentar nesses formatos de comparações, ok? Então vejam aqui a regrinha que nós falamos, ó. Quando você tiver consoante, vogal, consoante, repete a última consoante antes de adicionar ER ou EST. Hot, quente. Hotter, mais quente. The hottest. Lembrando que aqui também você adiciona o artigo the, os e as. Se você não sabe, você vai assistir também a aula sobre artigo, tá? Que a gente fala sobre isso. The hottest, o mais quente. Cold, frio. Colder, mais frio. The coldest, o mais frio. E aqui outros exemplos, tá? Como eu disse para você, faça uma pesquisa, aprendam o máximo de adjetivos para você poder estudar, compreender e aprender essas regrinhas, certo? Vamos lá, continuando, ó. Então aqui, a ordem dos adjetivos. Adjetivos que expressam opinião, adjetivos que expressam tamanho, que expressam atributo físico, forma, idade, cor, origem, material, tipo ou propósito. Tá? Então aqui alguns exemplos para vocês. Eu não lerei todos, tá bom? Eu vou ler apenas alguns. Vamos ver, ó. Amazing, que significa incrível, tá? Competent, competente, complexo, complexico, tá? Big, grande, enormous, enorme, giant, gigante, large, tá? Largo, grande, small, pequeno, fat, gordo, short, curto ou pequeno também, tá? Tall, alto, thin, magro e assim por diante, pessoal. Aqui nessa tabela já tem a indicação de como você vai utilizar esses adjetivos, essas palavras, tá? Aqui são apenas alguns exemplos. Mais uma vez eu digo para você, faça uma pesquisa e forme uma tabela desse jeito aqui, indicando que tipo de adjetivo você tem, tá? Para poder utilizar no seu texto ou na tradução de alguma palavra, de alguma frase, certo? Então nós temos aqui, ó, aqui para algumas observações. A coisa qualificada sempre vem no final, né? Nós já falamos disso. A troca do adjetivo e do substantivo na posição na hora de escrever. Se for qualificar, a qualidade vem na frente de tudo. Lembrando aqui dos exemplos.
Competent Large International Project Team. Então, ó, olha como é tudo ao contrário, ó. Um projeto de time competente, de grande time competente internacional. Tudo invertido, tudo ao contrário, tá certo? Então, sempre aqui os adjetivos vêm primeiro e depois os substantivos, tá? Aqui, turma, nós temos aqui alguns exemplos de adjetivos para vocês. Aqui, ó, por exemplo, como eu disse, eu não lerei todos, tá? Vou só mostrar para vocês os mais comuns, tá bom? Aqui, por exemplo, a palavra beautiful, lindo ou linda, tá? Deixa eu ver outro aqui bem comum que você conhece. Deixa-me ver. Aqui, como nós já mostramos, o fat, que é gordo, fun, divertido, funny, engraçado. Deixa eu ver aqui outro que você conhece. Intelligent, inteligente, tá? Kind, bondoso ou gentil. Nice, aqui ó, que é agradável, simpático, também pode ser legal, tá certo? E assim por diante, pessoal. Eu aconselho a você, pesquisem o máximo de adjetivos possíveis, aprendam esses adjetivos para o uso da língua inglesa, ok? Então, ó, eu vou trazer essa pequena atividade para você. Veja, pense em uma pessoa, pode ser sua mãe, seu pai, seu namorado, seu cachorro. Eu disse pessoa, né? Tô brincando aqui contigo, tá? Então, voltando aqui, ó, olha a atividade, ó. Pense numa pessoa ou no animal ou qualquer coisa que você pode e que você admira, tá? E escreva alguns adjetivos, algumas qualidades que você aprendeu nesta aula. Então você vai, sei lá, sua mãe, seu pai, seu irmão, o seu cachorro, o seu papagaio, o seu gato, e vai descrever as qualidades, né, de quem você escolher. Então o exercício é esse, tá bom? Utilize os adjetivos, utilize as regras dos comparativos, tá bom? Para fazer essas comparações. Quem é mais alto, quem é mais baixo, quem é mais gordo, quem é mais magro, mais rico, mais pobre. Você pode utilizar essas regras dos comparativos utilizando os adjetivos que você aprendeu aqui hoje, tá bom? Então eu vou fazer aqui para você, para nós encerrarmos, um pequeno resumo da nossa aula. O adjetivo, ele indica qualidade ou característica que vai dar um substantivo. Os adjetivos, na forma escrita e também na forma falada, vêm antes do substantivo. O adjetivo não tem a mudança de gênero ou de número, ou seja, tanto faz masculino ou feminino, vai ser escrito do mesmo jeito e no plural ele não ganha S. Quem faz o plural junto com o adjetivo é o substantivo. Então, no geral, são essas as regrinhas dos adjetivos, tá certo? Espero que você tenha entendido e valeu, até a próxima aula. Tchau, pessoal!